O aumento do dólar, em decorrência da instabilidade na Europa, pode servir como alívio para a indústria brasileira, porque facilita a competitividade dos nossos produtos no mercado mundial. Mas é inadiável uma discussão ampla, profunda, sobre o forte processo de desindustrialização sofrido pelo Brasil ao longo dos últimos anos. A dinamização da economia nacional, com a participação de outros setores na composição do PIB, em detrimento da indústria, é um fator presumível em economias emergentes como a do Brasil. A renda cresce, a demanda por serviços aumenta e há um redesenhar na composição do PIB. Mas isso não pode, em hipótese alguma, servir de pretexto para não percebermos e combatermos o processo de desindustrialização vivido pelo Brasil. Se não traçarmos uma política efetiva em favor da indústria nacional, corremos o risco de ver perdido o patrimônio erguido ao longo de décadas. Os números são alarmantes, senhoras e senhores senadores. De acordo com a reportagem publicada na revista Isto é Dinheiro, ao longo das últimas décadas, o setor viu a participação do PIB diminuir de quase 30% em meados dos anos 80 para 14,6% em 2011. Trata-se do menor nível de participação da indústria no PIB desde o início do processo de industrialização do Brasil, a partir de 1956, no governo de JK. O PIB cresceu pouco em 2011, apenas 2,7%, mas o consumo das famílias aumentou em 40%. A produção industrial, ao contrário, ficou em míseros 0,3%. O que é estarrecedor e merece uma reflexão das autoridades de governo são que o processo de desindustrialização não se reverte com medidas paliativas e pontuais, como tem feito o governo da presidente Dilma. O problema é estrutural, demanda uma política pública agressiva e contundente em favor do fortalecimento da indústria nacional. Mas isso não pode significar, em hipótese alguma, um viés protecionista. Muito pelo contrário, preservar a indústria nacional precisa ser sinônimo de competitividade, de reengenharia na forma de atuar e agir no mercado interno e externo. Preservar a indústria nacional significa falar em qualidade de produtos para fazer frente a essas ondas de importados. O que quero ressaltar aqui, senhora presidente, é que a ineficácia de medidas paliativas, como a redução do IPI para geladeiras e máquinas de lavar roupa, financiamentos com juros subsidiados e mesmo compensação de créditos tributários. Essas medidas apenas ajudam a dar satisfação à sociedade, mas não atacam o problema estrutural que envolve a produção industrial brasileira. A verdade é que o Brasil importa cada vez mais produtos industrializados em detrimento de uma indústria nacional frágil. Na balança comercial, o excelente desempenho do preço das commodities escondeu, nos últimos anos, uma conta de importação que crescia num ritmo muito maior que a das exportações. As commodities garantiram saldos comerciais sempre muito favoráveis. Mas os efeitos do aumento das importações na balança comercial já começaram a ser sentidos com a queda do preço das commodities. No primeiro quadrimestre de 2012, as importações aumentaram 4,8% e as exportações caíram 2%. Como consequência, o superávit caiu para 33,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O que fazer diante desse quadro? Em primeiro lugar, um contexto de ampla globalização e comércio mundial. Não devemos nos sentir tentados a fechar os portos, como parece querer a vizinha Argentina. Isso seria tapar o sol com a peneira e, no longo prazo, não conteria o processo de desindustrialização. O exemplo que precisamos buscar é outro e que passa necessariamente pelo investimento em qualidade e tecnologia. O governo precisa definir para ontem uma política agressiva de inovação tecnológica em parceria com a indústria. Os industriais brasileiros, por sua vez, devem reacender a esperança.
A indústria brasileira tem condições de oferecer produtos feitos aqui com mão de obra nacional e qualidade bem superior à dos que vêm, sobretudo, da China. Vale notar que a Alemanha é um país que não tem custos baixos, como a China, e mesmo assim conseguiu manter a base industrial. A indústria, na terra de Goethe, representa 28% do PIB e cresceu 7% em 2011. Mas o segredo está nos investimentos em pesquisas e tecnologia, que significarão 2,82% do PIB, reunidos os montantes do governo e da própria indústria. Se o governo brasileiro não mudar o discurso e buscar, com os setores da indústria brasileira, desenhar uma política agressiva e centrada em desenvolvimento tecnológico, correremos o risco de voltar a ser uma república das bananas. Segundo o relatório da IPEA, as commodities representam 46% do total das importações. Representaram das exportações brasileiras entre abril de 2010 e abril de 2011, contra 22% em 2000. Adicionando os produtos semifaturados, o percentual passa para 60%. A exportação de minérios, principalmente minério de ferro, em estado bruto pela Vale, representou mais de 50% do total das commodities, e o seu principal destinos foram países da Ásia, quase 30% para a China. Esse processo intensificou-se a partir de 2006, coincidindo com a migração de enormes volumes de capitais especulativos do setor imobiliário para o mercado de commodities. Quando o país passou a se concentrar nas exportações de produtos e a importar mercadorias com média e alta intensidade tecnológica. O superávit comercial de 5 bilhões que o Brasil teve com a China em 2010 explica-se pelo aumento dos preços das commodities, já que houve uma queda no volume das exportações devido à diminuição da demanda ocasionada pela crise capitalista nos países centrais. O petróleo, por sua vez, deverá tornar-se, nos próximos anos, um dos principais produtos de exportação brasileira, com o aumento das reservas acima dos 50 bilhões de barris após a entrada de produção do pré-sal. Mas as exportações de produtos manufaturados, senhoras e senhores, despenca. Está em queda livre. O governo e a indústria precisam reagir. Muito obrigado, senhora presidente.